Capitulando então, João, capítulo 6, versículo 63. Fala assim, primeiro eu vou ler, depois eu explico. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Ponto e vírgula, uma pausa. Né? As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, como eu falava, né? Pastor, mas Deus é contra o estudo? É óbvio que não. Não, se o homem estudou, aprendeu aquilo que Deus criou, eu falava isso no domingo, né? Tudo que nós vivemos é o que, irmãos? É um mundo de ideias, de projeto aqui realizado, não é verdade? Todos os projetos, as ideias que não foram colocadas em prática, nós não desfrutamos dela. Alguém um dia imaginou como é que eu posso fazer assim, assim, pronto, né? Aí criou o microfone, né? E sempre vai melhorando cada vez mais. Uma vez era microfone com um fio, aí depois alguém descobriu, aí não sei como é que foi, né? Aí já conseguiram já sem fio, né? Aí um dia teve uma ideia, mas se nós pegar diminuir esse treco aí, né? Fazer um de lapela, como esse que eu estou usando, né? Ou aquele que o missionário coloca, o auricular, né? Que, né? Nem parece que ele está. Então, e prega para o mundo todo com aquela coisinha de nada, não é verdade? Então, quer dizer, é a modernidade. Falava também do celular, né? Quantos trecos a gente tem aí, né? Que antigamente era fora do celular. Máquina de tirar foto, né? Calculadora, lanterna, rádio, TV, mensagem, despertador, calendário, e-mail, bloco de nota, e vai longe, né? E também dá para ligar também, né? Ele serve para ligar também, né? Mas pode vermos quanta coisa a gente tem num aparelhinho de nada. Vamos dizer, a gente vive num mundo de ideias, na verdade. Aquilo que ficou só, eu acho, eu penso, imagino, é o sonho, ninguém desfruta de nada. Então não é que Deus é contra, não. Por exemplo, lá, a pessoa vai fazer odontologia, né? O homem estudou, aplicou as regras, foi aprendendo, né? Tudo Deus criou, e aquilo o homem foi o quê? Aprendendo, né? Se às vezes o homem usa aquele conhecimento para o bem, azar é dele, o problema é dele, na verdade, não é de Deus. Né? Mas se ele usa para o bem, né? Se ele usa para o mal, o problema é dele, né? Agora, se ele usa para o bem, né, irmãos, toda a criação é para o bem, na verdade? Então, Deus não é contra a pessoa estudar, bem pelo contrário, né? Se eu até pregava, irmãos, quantos livros você leu aí esse ano 2023? A gente ficou, esse cara fez aí bem em cima, vai... Nossa, que ofensa, o meu pastor perguntar quantos livros eu li em 2023. Nossa, que ofensa, vou embora da igreja. Você tem que tomar vergonha na cara. Por quê, pastor? Não é incentivando a gente a ler o livro? Tá, obviamente, né, irmãos? Obviamente, primeira coisa que é a palavra de Deus, absoluta, né? Mas às vezes tem livros que a gente pode pegar, né, irmãos, e vão ter um ensinamento. Exemplo, né? A determinação, né? Não foi o Espírito Santo que revelou para o missionário Soares, não teve um sonho, uma visão, um anjo falou. Como que ele entendeu a determinação? Você sabe a história, né? Ele tinha aquela alergia que não passava nunca, como fosse uma adenite, uma rinite, uma coisa, né? E ele orava, às vezes os outros eram curados, ele não. E aí? Não é verdade? Aí você sabe a história, né? Um dia lendo lá o livro O Nome de Jesus, entendeu que ali João 14, 13, né? Alguém entendeu que aquele pedir ali é pedir, mas não é pedir, suplicar, o quê? É rei, vem de cá. Você sabe a história, não sabe, né? E aí ele orou, isso foi em dezembro de 1984, né? Por que, pastor? Não, porque eu gravei ao tempo da cura dele, né? Foi dezembro de 84, né? Foi bem no mês que nasceu uma pessoa muito querida no meio de nós aí. Mesmo ano, e mesmo. Então, já quando ele aprendeu a determinação, uma pessoa, naquele dia, naquele mês, naquele ano, nasceu uma pessoa querida. Não vou dizer quem sou, né? Então, tudo bem, né? Mas, e ali mudou a nossa vida, não é verdade, irmãos? Então, claro que Deus se revelou o quê? Através de um livro. Então, Deus não é contra o estudo, né, irmãos? Contra aprender. Só que, como nós estamos aqui, isso aqui é só resumo, que eu já estou pregando aqui há um monte de semana. Mas, no sentido espiritual, irmãos, não adianta. Eu acho, eu penso, eu imagino, eu blá, 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 eu filosofo, não adianta de nada. Porque só, até ele fala aqui no finalzinho, né? As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então, se é as palavras que ele falou, ninguém mais vai falar. É ele, somente ele. A porta é lá.
apertar, não é larga, né? É só ele. E somente o que ele fala o quê? Tem espírito e vida, ou seja, irmãos, tem o quê? É a presença, a força de Deus. E como eu tenho falado aqui, eu tenho uma bronca, né? A Bíblia diz, aí eu falo o versículo até pelas orelhas, pelos cotovelos, vaza até pelos cotovelos o versículo bíblico, né? O que adianta? Né? Falar até o diabo fala, não é verdade, irmãos? Ele falou lá no deserto, tentando Jesus, a palavra fala que ele se disfarça tem anjo de luz, então Bíblia na boca do diabo, até o capeta fala. Né? Mas como é que eu vou vencer o diabo, pastor? É no conhecimento? Valendo! Quem construiu a arca de Noé? Crente! Sansão! Errado! Satanás! Noé! Pelo amor. Não, o diabo dá um vareio em todo mundo aqui. Em conhecimento, em a Bíblia diz e blá blá blá. E até em quem está me vendo em casa também. Então não é assim que eu vou vencer ele. Mas como é que eu venço ele, irmãos? Não é pelo conhecimento. Mas é o quê? É por praticar. E isso ele não consegue, amém? Jesus fala lá em João 8,44, né? Que nunca houve verdade nele, que ele nunca se firmou na verdade. Então, até quando ele fala a Bíblia, mas são o quê? Tem uma intenção por trás. É uma distorção maligna que vai levar ao quê? A uma mentira, como no caso ali, né? Atira-te daqui de cima. Jesus ia, não, ia se dar mal se fizesse aquilo, porque ali era uma tentação, né? Então, quer dizer, só o Espírito e vida, onde é que está, pastor? Somente aonde, irmãos? Na palavra de Deus, amém? Tem alguém na sacola aí? Por um sanduíche e reparte com o pastor depois, tá? Agora vamos lá, segunda carta a Timóteo, irmãos. É quase no finalzinho do Novo Testamento, amém? É um pouquinho mais difícil de achar? Não, mas você acha. Se não consegue achar, você anota aí, amém? Isso, alguém abriu uma sacola? Se for um sanduíche, reparta com o pastor. Se for boleto para pagar, tu paga. Né? Não faz barulho agora com a sacola aí, por favor. Querido do coração. Né? 2 Timóteo, capítulo 3. Até eu já falei aquele tema de casa, né, irmãos, para você, o primeiro Timóteo e o segundo, que ali Paulo, né, irmãos, ele está já perto de ser morto, né, por causa do evangelho, e aí ele demonstra uma grande preocupação com o Timóteo, que era um pastor jovem, né, e estava meio assim, meio com medo, na verdade, né, de pregar a palavra, meio escondendo ali o chamado dele. Então ele prega Deus inspira ele, né, a escrever a primeira carta e depois a segunda carta, que na verdade a segunda foi a última carta que ele escreveu, né? Mas ali se vê a grande preocupação, o que, irmãos? Com a palavra, a pregação da palavra de Deus, né? É isso aí. É como se dependesse deles. E aí ele vai falar aqui, segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Quem não achou, anota aí, por favor. Versículo... Vamos ler o 14, né? A gente não ia pregar, mas eu vou só ler o 14. Falar assim, ó. 2 Timóteo 3, 14. Tu, porém... Tu quem? O Timóteo. Amém? Agora Timóteo já passou. Agora é para nós. Amém? Então, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. No caso, né? Pessoas de bom testemunho. 15. E que desde a tua meninice que é a infância mesmo natural, tá? Sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde pequenininho ele conhecia as Escrituras. Naquele tempo não estava todo o Novo Testamento escrito ainda, não. Então, essas Sagradas Escrituras é aquilo que chama hoje de Antigo Testamento. Então, desde a infância de Timóteo, ele conhecia a palavra, né? É isso que Deus também, a gente que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, enfim, né? A gente tem que ensinar o que é a palavra de Deus. Nossos filhos não podem saber mais de desenho, disso, aquilo, outro, do que da palavra de
Deus. Sabe tudo sobre, sabe o nome de todos os Pokémon, né? Mas agora fala assim, né? Qual foi o nome do profeta que o peixe engoliu? Não sei. Ah, tem que tomar vergonha também. Tá errado, não. Tem que ensinar conforme fala Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 fala que tem que ser ao caminhar, ao sentar, ao levantar, e aquela palavra tinha que estar dentro dos pais e também tinha que ser o quê? Inculcado nos filhos. Amém? Ah, pastor, mas eu falo e meu filho não escuta. Então não fique só falando, mostre com a tua vida. Porque não tem como uma pessoa mudar dentro de casa e as pessoas não notar. Exemplo, aquele pai, né, sempre ausente, sempre de qualquer jeito, sempre meio assim, né? Bom, eu duvido, diante do Espírito de Deus que aqui me usa, que um pai que se converter, ele vai o quê? Não vai começar a ver os seus filhos com amor, não vai ser o quê? Diferente, né? Não vai ser uma pessoa o quê? Irmão, eu duvido. Diante de Deus eu digo isso. Que um filho que cresceu, né, maltratado, né, não vai ver o que? A transformação do pai e da mãe. Não adianta, moço. Não tem como. Jesus falou que não se esconde uma cidade o quê? Edificada sobre um monte. As pessoas vê, as pessoas enxergam. Ah, não, para mim eu acho que é o contrário. Não, para mim eu acho que é mais fácil de pregar para quem convive com a gente. Por quê, pastor? Porque a pessoa conheceu a nossa vida passada. Conheceu, né? Para mim é mais fácil pregar para quem convivia comigo do que para quem não convivia. Porque a pessoa me conhecia de longe, sabia, né? Mas para quem conviveu comigo, soube, eu comigo digo eu e você, né? O mal que nós éramos, as coisas que nós fazemos, é mais fácil enxergar a diferença. Né? É mais fácil ver a transformação. Então, era isso que o Timóteo tinha que saber. Olha, desde criança tu sabe. Né? E ele falou que isso vai te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Né? Então, a fé, né, esse conhecimento e sabedoria vai trazer a fé em Cristo Jesus. Não, pastor, mas eu conheço pessoa que começou a estudar muito a Bíblia e perdeu a fé. Eu não sei que Bíblia que é essa. Talvez a Bíblia ali seja a mesma que você está lendo. Mas o que é a dúvida? O que é o contexto? Eu lembro na faculdade, né? Eu tinha professor que dizia, não, Moisés não levou o povo a atravessar o Mar Vermelho. E aí, pastor? Eu estou um pouco me importando se era professor. Se a palavra fala que o Mar Vermelho é o Mar Vermelho. Não, Moisés não escreveu o Gênesis. Né? Foram homens lá na Babilônia que escreveram. Não importa quem era que estava falando isso. Se Jesus fala, né? Muitas vezes se refere a Moisés como aquele que Deus usou para escrever. Está falado e acabou, amém? Então não importa o título, cargo, não importa quem seja. Né? Se contraria a palavra de Deus, você não tem que dar ouvido não, amém? Não, porque me falaram que hoje as curas acabaram. É que era só para o tempo dos apóstolos. Grande coisa o que vão dizer, o que vão falar. Por pouco me lixando para isso. Ai, pastor, é assim. Não estou nem com opinião de homem. Onde é que está na Bíblia falando que Deus parou de curar? Está na Bíblia isso? Ah, mas é que era para o tempo dos apóstolos, para firmar o povo. Tá, e hoje o povo não tem que ser firme. Não, era para fundar a igreja, para as pessoas acreditarem em Jesus. Tá, e hoje não precisa mais fazer isso, né? Não, porque assim me disseram, pastor, que os demônios estão todos amarrados, então faltou corda. Porque ali em Atos, quantos demônios a gente vê muitas vezes sendo expulsos, não é verdade? Faltou corda. Jesus se descuidou, Jesus não comprou corda suficiente, Jesus não botou corrente em todo mundo. Para com isso, não, é que me disseram assim que demônio não manifesta mais. Isso é a coisa que as pessoas botam na mente, ficam, né, meia ali e tal, e não sei o quê, e que antigamente as pessoas não sabiam o que era um ataque epilético. Ah, tá, Jesus expulsou aquele menino que estava manifestando como fosse ataque epilético. Então Jesus Cristo se enganou? Ih, me enganei, pai. Era um ataque epilético, achava que era demônio. Ah, não, né? Era demônio ali que parecia um ataque epilético, mas não era. Era o demônio que ficava se revolvendo daquele menino que ele expulsou, amém? Então não adianta quem falou. Está na palavra? Não. Então, o que a palavra vai fazer, moço? Ela vai me trazer sabedoria para a salvação. Pela fé que está em Cristo Jesus. Então, como é que eu conheço Jesus, pastor?
É conhecendo o que? As Escrituras, né? É colocando o que? No coração a palavra de Deus, não é verdade? É aí que eu falo que é aí que está toda a obra. Ele começa a falar aqui depois, ó, 16. Toda a Escritura, toda é toda, né? Toda a Escritura, divinamente inspirada, ela é proveitosa. Você viu? Nada que não se aproveite. Toda ela é proveitosa. Até as genealogias, pastor, até uma vírgula é proveitosa. Né? Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Para quê, irmãos? Eu não vou falar um por um, tá? Até porque eu já preguei essa palavra aqui e fui esmiuçando. Para ensinar. Então ela traz o quê? Ensino. Para redarguir. Então ela traz o quê? Correção, né? Para corrigir, né? Ela mostra que estava errado. E para instruir em justiça. Então como é que Deus faz a obra no povo dele? Através do quê? Da palavra de Deus. Ela é divinamente inspirada. Pastor, mas foi o homem quem escreveu. Sim, mas até Pedro lá, ele fala, né, os que foram homens movidos pelo Espírito Santo. Foi o homem quem colocou ali, obviamente, né? Mas o que as palavras foram o que registradas, o que inspiradas por Deus. E aí fala que elas foram o que divinamente inspiradas. Essa palavra eu já falei para você, né, moça? Que é inspiração, pastor? Inspiração, eu já preguei aqui para você, só vou relembrar, né? É como fosse um balão. Quando você pega um balão e enche, né? Do que ele está cheio? Gás carbônico e bafo, né? Na verdade. Mas o que você fez ali? Você soprou o balão, ou seja, você inspirou, ou seja, você jogou um fôlego ali para dentro, não é verdade? Agora, se você deixar o balão, né, vazar ou deixar ele solto aqui, vai, né, ele vai, ou seja, aquele ar que está dentro dele faz o quê? Vai sair, não é verdade? Então a gente pode falar que ele perdeu o quê? A inspiração. Pastor, então a inspiração o que é? É sopro, é fôlego, amém? Então, como eu falei, né? Quando a gente enche um balão, a gente só enche de gás carbônico e bafo. Ai, que horror, pastor. Né? Gás carbônico e bafo. Mas Deus não. Quando Deus ele fala, não é verdade, irmãos? O que acontece? Aquela fala, ela faz o quê? Traz o quê? O espírito e a vida. E aí, quando ela é registrada, ainda que, claro, a gente sabe que não foi escrita a Bíblia em papel, né? Antigamente foi em papiro, depois foi em pergaminho, né? Enfim, mas não importa, né? Ela está registrada ali. E o que ela contém dentro dela, o que, irmãos? A vida de Deus. Então, toda ela é proveitosa para corrigir, para ensinar, para encorajar, para trazer a pessoa para a sabedoria. Onde é que vai ser feito, pastor? Só tem um jeito, através da palavra de Deus. Já falei que a gente vai ter uma pessoa, não, só ora por mim que eu estou com pressa. Mas então eu não vou orar por ti. Por quê? Não, deixa eu te mostrar um versículo, deixa eu te mostrar uma palavra de Deus, é verdade? Não, a palavra eu já conheço, só quero alguém que ore por mim. Mas espera aí, não. Então você tem que dar o quê? Primeiramente uma palavra, como eu falei, não precisa ficar se exibindo, a Bíblia diz, né? Olhem para mim, já falei para você que conheço versículos. Não, isso é tudo pavãozinho, exibição, não adianta nada, amém? Mas, às vezes, você pode dar um versículo para aquela pessoa. E aquele um versículo, ok? Ele é proveitoso. Então, se Deus quer ensinar a igreja, como que ele vai ensinar a igreja? Através da Escritura. Se Deus ele quer naquele culto, né, irmãos? Isso quem faz é o pastor da igreja, obreiro, ministro, esposa, esposo, não é pastor. Né? Então, o pastor ou pastora da igreja, né? Eu vou usar o que? Para repreender. Mas onde é que vem a repreensão? Através da palavra de Deus, amém? Como eu falei, obreiro, esposa. Se não é pastor, não pode repreender, porque a igreja foi dada aqui para o pastor cuidar, amém? Então ele que tem autoridade para guiar, ou pastora, né? Mas no caso aqui, como né, hoje sou eu o pastor, então, né, repreender. O encorajamento, né, moço? Como é que vai vir? É com filosofia?
Não, amém? Não, né? Ai, pastor, mas é muito bonito. Pois é, irmão, a árvore do que trouxe o pecado, ela não era só do conhecimento do mal, era do conhecimento do bem. Pode ser bonito, né? Pode até soar legal. Se não saiu da boca de Deus, não é espírito, não é o quê? E não é vida, amém? Então não adianta, não. Onde é que ele vai me encorajar como eu pregava domingo, né? Eu pregava domingo, ele vai o quê? Como é que ele vai me encorajar? Através do quê? Da palavra. Não vai me ensoberbecer, amém? Pelo contrário, não, mas a pessoa que muda, ela é humilde, na verdade. Que não é humilde não reconhece mudança. Aquela pessoa não muda. Provavelmente, mas ela é orgulhosa. Ela não chegou ao ponto de se humilhar e dizer, eu preciso mudar. Me ajuda, Senhor. Amém? Não, ela não chegou, porque se ela chegou ao ponto de falar, eu preciso de ajuda para mudar, Deus vai negar ajuda para ela? Sim ou não? Não vai não. Né? Então, provavelmente aquela pessoa muda. A palavra fala, né, lá em Provérbios que a soberba precede a queda. Então, todo mundo que caiu antes foi soberbo? Se a Bíblia fala que sim, eu vou dizer que não? Sim. Todo mundo que caiu foi o quê? Foi soberbo. Ou o teu Deus, irmãos, só tem capacidade para tirar você do buraco. Ele não tem poder para desviar você do buraco? Ou Deus só sabe estender a mão quando você cai. Ele não tem capacidade para nem deixar você cair? Sim ou não? Ou o prazer de Deus é ver você quebrar a cara para depois te ajudar? É assim? Você que é pai, você que é mãe, né? Pastor, o prazer é ver meu filho cair, se machucar, para depois dar um abraço nele. Sério? Não, amém? Não, pastor. Meu prazer é abraçar o meu filho. Olha, se eu pudesse, né, fazer de tudo para que ele não se machucasse, nunca, pastor. Eu construí um mundo tão perfeito, tão bom, não é verdade? Né? Ah, não. Abraçou, ajudou, não é verdade, moço? Mas o que você fez? Né? Não por causa da queda, não foi um problema, amém? Então, a vida, a inspiração, né? Vamos ler de novo o que eu disse, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Então, é a vida que vai alimentando a gente, amém? É a palavra de Deus, né? Para o quê? Para ensinar, como eu estou falando aqui, não, para redarguir, para encorajar você na palavra, amém? Né? Para corrigir, né? E para instruir em justiça, a maneira que Deus quer que a gente viva. Para quê? Qual é o objetivo de tudo isso, irmãos? 17. Para que o homem de Deus, sentindo aqui pessoa, tá? Para que a pessoa de Deus seja perfeita. E agora? Ah, ninguém é perfeito. Bom, aqui na minha Bíblia fala para que seja o quê? Perfeito. E explica essa. Amém? Mas o que é esse perfeito aqui? Não, é maduro. É uma pessoa equipada. É uma pessoa que cresceu. Então, é uma pessoa que seja perfeita, ok? E perfeitamente instruído para toda boa, o quê? Obra. Então, aquilo que eu digo, não, a Bíblia me faz ser e a Bíblia me faz o quê? Fazer. Né? Não é só fazer, mas é o quê? É ser. Mas de nada adianta só ser. Eu preciso o quê? Fazer. Então, ela me aperfeiçoa, ela me capacita, aquilo que eu falo na abertura do culto, né? Ela me torna uma bênção, para depois eu poder o quê? Abençoar, né? Ela me encoraja, para que depois pela palavra eu possa o quê? Encorajar, né? Então, ela me prepara para que também para toda boa obra, aquilo que a gente falava, né, irmãos? Não é só o falar, é o praticar, é o agir, é o colocar em atitude, não é verdade? Né? É o fazer o quê? A obra. Então, é perfeitamente. Então, é a palavra. Mas onde é que surge antes? Nas Escrituras, na palavra de Deus. Como eu falava domingo, inclusive, né? Você vai lembrar. Quem não viu a mensagem, depois olha lá que tá gravado lá. Procura lá. Né? Deus já tem tudo pronto. O que a pessoa faz, irmãos? Né?
É como fosse aquele projeto que eu falava até do púlpito. Onde é que esse púlpito existiu primeiro? Na cabeça de alguém. Não é verdade? Mas se ele ficasse só na cabeça de alguém, eu ia estar pregando com alguém. Com vento aqui? Isso, Bíblia, fica flutuando aí. Não. O que essa pessoa fez, irmãos? Ela tirou da cabeça dela, não sabe quem foi a pessoa, né? E o que? E fez ali um projeto e arrumou ali, no caso aqui, a madeira, né? E fez ali a madeira, o quê? Para trazer à existência aquilo que estava o quê? No pensamento. É o que eu falava antes no começo da mensagem. Não, tudo que você viveu hoje, irmãos, foi um projeto realizado. Né? E os projetos que não foram realizados, pastor, qual é a serventia? Não é verdade? É verdade, pastor. Então, tudo que eu vivo é um projeto. Tudo, pastor. Tudo, irmãos. Tantas coisas materiais, né? Tua roupa, as coisas que você vive, a casa que você mora. Um dia ela foi um projeto. Não é verdade? Tudo que você vê, né? Quando alguém descobre, né, irmãos, a cura para uma enfermidade, um tratamento, tudo aqui, irmãos, é uma ideia. Né? E qual seríamos a serventia das ideias, dos projetos, né? Se não fosse colocado em prática. Não é verdade? É verdade, pastor. Então, assim também, né? Eu já estou pregando há vários domingos já, né? Lá com Abraão. Dava tudo pronto o plano de Deus, né? Mas o que a fé ela faz? Ela traz o quê? A existência. Mas não é que ela torna a existência, ela já existe no mundo de Deus. Mas é o quê? Ela traz o quê? Para a nossa realidade. Então Deus vem assim, olha, eu vejo o meu povo perfeito, o meu povo maduro, eu vejo o meu povo abençoado. Onde é que ele colocou isso? Na Escritura. Então a Escritura vai lá e abençoa a pessoa. Olha, eu vejo o meu povo fazendo bem, fazendo boas obras, na verdade, colocando em atitudes. Então, o que? É a Escritura. Amém? Tem muita mais coisa que eu podia pregar aqui, mas para terminar, a gente vai lá agora para Atos. Volta um pouquinho para trás aí. Voltar para frente não tem como, né? Então volta para trás aí. Só se for de volta para o futuro. Atos capítulo 4. Então é o que eu estou falando, irmãos. Deus colocou no meu coração que Ele quer aqui em Alvorada o povo que creia mais na Bíblia. O que eu estou fazendo, irmãos? Irmão, você tem que crer a Bíblia, tá? É assim? Mano, eu estou quantas semanas aqui pregando aqui? Sobre a própria Bíblia. Amém? É isso aí. Porque não adianta só falar, você tem que ler a Bíblia. Isso não vai trazer fé para o povo. Mas agora o povo começa a ver na própria Bíblia a importância da própria Bíblia. Isso traz o quê? A fé para o coração. Isso vai ter que mudar a pessoa. Né? E se a pessoa, depois dessas palavras, passou a continuar não se envolvendo com a Bíblia? Aí vamos falar, o problema é dela. Né? Que vai estar atrasando a vida dela mesmo. Mas se a pessoa receber, ela vai crescer. Né? Então, por isso que a principal parte da reunião é a pregação da palavra. Atos capítulo 4, aqui você pode ler em casa todo o contexto, tá? O que aconteceu aqui? O Pedro e João, né? Foram usados para Deus fazer grandes obras ali, e o pessoal, os fariseus, começaram a ameaçar eles para eles não pregarem mais a palavra de Deus. Alguma vez até bateram neles mesmo, mas ali, né, os ameaçaram para eles parar de pregar sobre Jesus, ameaçaram que não era mais para falar desse tal de ressurreição e tal. Acabou aquela audiência, né? O que o Pedro e o João fizeram? Aí eles falam, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando essa palavra fala, mais importa agradar a Deus do que os homens. Em que sentido, né? Eu não vou negociar a minha fé ou parar de pregar a verdade para agradar o pecador. Amém? Então, é nesse sentido, né? Que eles falaram aqui. E aí eles foram correndo lá para a igreja. Estava reunida lá, né? E aí eles contaram o que aconteceu e eles começaram aqui a falar toda a palavra de Deus que disse que haveria aquela perseguição. Mas o que eles fizeram, irmãos? Eles foram orar, né? Olha só, Atos 4. Eu tô pegando o trem andando, tá bom, irmãos? Eu coloquei esses dias no Face lá, no Instagram, não lembro agora, né? Eu coloquei lá, mas enfim. Olha só, Atos 4, 29, a gente vai pegar o finalzinho, tá? A gente chegou no final do culto ali, Pedro estava acabando a oração.
Atos 4, 29, né? É a noiva de Cristo que chega atrasada na igreja. Essa noiva não pode atrasar, Jesus. Atos 4, 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha só, tá vendo? Mas o que ele falou o quê? E concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. O que eles queriam colocar no povo, irmãos? Medo de falar a palavra de Deus. E o que eles foram falando? Deus, ajuda, Deus, Maranata, volta aqui. É assim? Ah, irmão, tem gente que, pelo amor do Pai, parece que começou a oração e ele botou no choro. Deus. Ah, mãe, eu tenho dificuldade com isso. A gente começou a oração para que esfrega uma cebola na cara. Ou alguém dá um beliscão, não sei. Barbaridade, eu tenho uma baita dificuldade com isso. Não, o que eles fizeram, irmãos? Deus, olha para a ameaça deles. Olha que eles querem fazer nós calar a boca, nós não falar do Senhor. Eles querem colocar medo no nosso coração. Mas a oração acabou aí, irmãos? Senhor, então concede para a gente ousadia, ou nos concede o quê? Coragem. Podia ser qualquer outra coisa, irmãos. Quer dizer, eles estão reconhecendo o problema, mas o que eles fazem, irmãos? Eles vão buscar o quê? A provisão, a solução aqui para aquele problema, né? Falei, não que eu não possa, às vezes, chorar, triste, mas só chororô, meu Pai amado, cadê o, né? Não, dá para nós essa coragem. Olha que bonito, irmãos. E eles continuam falando aqui, ó, eu estou parando para pregar para você, mas eles continuaram orando, amém? Aí fala aqui no 30, ó, enquanto estendes a mão para curar. Tá vendo? Quando se prega a palavra tem cura. Não acabou as curas ainda. Nosso povo tem que ser curado. Né? Para curar, e o que mais? E para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Você viu? Onde é que está que os milagres acabaram? Onde é que está que as curas acabaram? Onde é que está que o povo tem que estar tudo doente, tomando remédio toda hora, morrendo na igreja? Aqui não fala isso não é verdade? Então eles oraram, o Senhor continua fazendo, amém? Eles não foram, né? Não, vamos nos preparar aqui nas artes da retórica, da maiêutica, né? Vamos nos preparar aqui na arte do debate. Vamos ver como filosoficamente nós podemos ser politicamente corretos. Nada disso. Deus, agora o Senhor vai nos ajudar e o Senhor vai mostrar que Jesus está vivo fazendo milagres. Amém? Você viu? Mas podia ser qualquer outra coisa, né? Aí aqui eles pediam coragem, podia pedir qualquer outra coisa, mas eles reconheceram o quê? Na oração, né? Então, aí, para terminar aqui, olha que bonito isso aqui. Isso aqui é muito bonito, 31. E tendo eles orado, você viu, que o que vai acontecer agora foi por causa da oração. E tendo eles orado, e se não tivesse orado, pastor, não tinha o 31. Mas teve por quê? Porque oraram. E tendo eles orado, moviam-se. Que bonito, não? Como fosse um terremoto ali, né? Todos foram cheios, todos é todo mundo, foram cheios do Espírito Santo. Você viu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Não teve um que não ficou. Não, foi todo mundo. Mas isso foi o que, irmãos? Foi por causa da oração. Deus encheu eles do Espírito Santo. O que eles pediram, irmãos? Coragem. Então essa coragem era uma braveza da carne? Era eu sou assim? Não. O que é, irmãos? Era uma capacidade que eles não tinham. Né? Era uma coragem que eles não possuíam, mas que o Espírito Santo, Deus, o quê? Veio para dar o quê? Para eles. Amém? É o que eu falo, irmãos. Quando eu falar tudo posso naquele que me fortalece, ver uma lagartixa morre do coração. Não tá nada. Deus, me dá coragem, me dá capacidade
que o teu Espírito Santo produz em mim o que eu não tenho. Não é o que a palavra fala lá em Timóteo, né? Para que o homem de Deus, a pessoa seja o quê? Perfeita. Perfeita é o quê? Para toda boa. Aqui a gente está falando do coragem, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, né? Então, é na oração. Olha, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aí aconteceu o quê? A obra. E ficaram lá enfiados num quarto no Maranata, Jesus. Não. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. É o que eu falo aqui para os irmãos. Um sonho para trabalhar. Eu sinto vontade de fazer algo para Deus. Enquanto você fica na vontade, não acontece nada. Tem que ir e viver à vontade. Amém? Não, eu sinto que um dia Deus quer me usar muito. Tá, mas já passando, tá acabando mais um ano. Cadê? Cadê o bem que você não faz com as pessoas? Né? Se ficar dentro de você, adianta o quê? Né? Não. Então, eu vou começar a ser usado o quê? Por Deus. Não, pastor, até eu quero ser usado por Deus, mas eu tenho medo. Das duas, uma. Fica sentado esperando cair um raio na tua cabeça e te dar super coragem. Ou aprendemos a ter vergonha e falar o quê? Eu vou com vergonha mesmo, Deus me capacita. Amém? É assim que a gente vai fazendo, irmãos. Ele vai o que? Nos capacitando. E vai o que? No que? Excelência. E aí vai passando, né? O tempo, no caso, passando, os anos vão passando, a gente vai sendo o que? Capacitado por Deus. Né? Ele vai nos capacitando. Passou, mas ninguém é perfeito. A gente tem muita coisa para mudar. Tá, mas também não mudou nada? É igual eu chegar lá, pagar um pedreiro para construir minha casa. Eu chego lá hoje e digo assim, não, tem muita coisa para construir. Aí daqui uma semana eu chego lá, não construí nada. E aí, pedreiro? Não, é que tem muita coisa, é uma grande obra que está para acontecer aqui. De que me adianta discurso? Aí eu vou lá na terceira semana, já que eu não mandei um cara desse pra rua, tá? Mas digamos que eu não tivesse mandado. Né? Eu chego na terceira semana, e aí, construiu? Não, assim, ó, olha, creia, uma grande obra vai ser feita aqui. Mas eu não pago ele para ele prometer, eu pago ele para executar. Né? Aí digamos que eu não mande um cara desse pra rua, né? Aí na quarta semana eu chego lá, e aí construiu uma coisa? Não, assim, ó, é que você tem uma casa muito grande, sabe? Assim, ó, é um grande projeto. E que me adianta discurso? Né? Agora, aí eu vou lá e coloco alguém, na verdade, né? Coloco alguém lá, ele começa aqui a construir. Eu sei que aquela casa, digamos, não, só um exemplo, tá? Não, eu não tenho esse sonho, nem quero isso, né? Eu sei que aquela casa tem 10 quartos, 3 andares, tá? Só um exemplo, tá? Isso, eu estou falando só para exagerar, tá? Também não faço a mínima questão disso, né? Mas, né, eu sei que ele não vai fazer de hoje para amanhã aquela casa, não é verdade? Mas eu chegar assim, ó, mas também nada está sendo feito, o que você faz? Isso é incompetente, né? Vou botar outro que faça, não é verdade, moço? Então, Deus não sabe, moço, que a gente não está no 100%? Mas é óbvio que sim, né? Mas também nada acontecer, nada ser construído, nada, com o tempo, nada acontece, mano. Peraí, tem coisa errada. Então, o discurso, e blá, 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 e não sei o quê, e a Bíblia diz, cadê? Não, pastor, Deus quer me usar, o que eu faço? Vai e deixa Deus usar, hora essa. Não, mas eu tenho muita coisa para aprender. Mas também tu não aprendeu nada? Só comigo você está aqui há 3 anos. Eu não te ensinei nada em 3 anos? Pelo amor de Deus, eu fiz o que então nesse tempo aqui em Alvorada? Não, pastor. Graças a Deus, Deus usou bastante o senhor. Aí o pessoal para me ensinar. Então, amém? A gente sabe que não está no 100%, né? Mas quer dizer, já foi construído aqui alguma coisa. A igreja aqui nunca mais orou pedindo coragem? Oraram. A igreja aqui nos ficou perfeita de uma hora para outra? Não. Depois você pode ler o livro de Atos. Não, mas aqui eles foram cheios o quê? Da coragem que eles precisavam. Amém? Eles não ficaram só na ameaça, eles foram além de Deus. Então ajuda a gente a vencer essa ameaça. Onde é que eles entenderam isso? Que era pela palavra de... Então é a palavra de Deus e o Espírito Santo. Amém?
Então vamos parar aqui. Pastor, isso não desliga ainda, né? Só falei que eu vou parar a pregação. Né? Então, pastor, como é que Deus faz a obra na minha vida? Pela palavra. Amém? Mas não é só te dando a palavra, é você recebendo a palavra, que é bem diferente de só ouvir a palavra, né? E aí, pastor, então aquela palavra de coragem, de repreensão, de sabedoria, de conhecimento, de ensino, o quê? Vai fazer aquilo que Deus, o quê? Que Deus mandou, amém? E aí, pastor, aí você começa a orar, como eu falava domingo, né? Você começa a falar o que é a palavra de Deus. Ah, eu sou um coitado, eu sou um desgraçado. Não, eu não sou, não, eu sou uma bênção em nome de Jesus. Não, mas é que tem muita coisa para mudar. De novo esse disco enguiçado, meu pai amado. A gente sabe que aquela casa tem 3 andares. Não se espera que de hoje para amanhã o quê? Ela esteja o quê? Pronta. Mas depois de uma semana se espera que já levantou uma boa parte, né? Já foi feito o quê? Uma parte da obra, né? Eu sei que não vai ser em 2 semanas uma casa desse tamanho. Só um exemplo, tá? Pode ser um prédio, né? Eu sei que não, na verdade. Eu sei que não, mas o quê? A gente vai o quê? Vai construindo até completar a obra, tá vendo? Então, pega essa palavra aí, você também de casa, né? Medita um pouquinho mais. Deus abençoe em nome de Jesus.